Vocês que encontraram 1 Crônicas 15, diga: eu achei. Igreja Santa que vai morar nos céus. Assim está escrito na palavra de Deus. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados e com som de corneta, e com trombetas e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. E sucedeu, enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei Davi dançando e se divertindo na presença de Deus, e ela o desprezou no seu coração. Em outras traduções, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, repito, dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Quem entendeu isto, diga amém. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu peço toda a sua atenção agora. Glória a Deus. Isto me encare bem dentro dos meus olhões aqui, deste jeito. Eu tenho um por certo que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, como foi muito bem dito pelo pastor Ismael, são remanescentes por enfrentar tudo o que enfrentaram para estar reunidos aqui esta manhã e adorar o nome do Senhor. Eu já digo logo de princípio de sermão em pregação, que nada do que vocês estão fazendo aqui estes dias são coisas lançadas ao vento, ou coisas, como diz no Brasil uma expressão vazia, zero à esquerda. Nenhum encontro que vocês realizaram, a sua vinda, pessoas que vieram de outras cidades, de outros países, para estar aqui reunidos durante esses dias adorando ao nome do Senhor, nada é em vão. Tudo que está escrito e sendo escrito por vocês no mundo espiritual terá a sua produção, e tudo que está sendo plantado terão seus frutos. A verdade é que eu olho a vocês, eu encontro não apenas irmãos e irmãs reunidas, mas soldados, participantes de um exército no mundo espiritual. Eu não olho para vocês como simples cristãos, eu não olho para vocês como simples cristãs. Eu olho para vocês que, mesmo apesar de todas as coisas que nos acontecem, e como é a expressão que usamos lá no Rio de Janeiro, no Brasil, eu estou fraco, mas até o crente mais fraco aqui dentro hoje é mais forte que o inferno inteiro reunido. Não digo isso da boca para fora, digo isto por causa do que está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto vocês estão aqui dentro reunidos adorando a Deus, é por certo que quando vocês leem esses versículos, 1 Crônicas capítulo 15, verso 28 e 29, precisamos localizar o contexto desse texto. E é preciso que Israel havia perdido a arca da aliança em certo ponto, onde a desobediência de Israel em partir para uma batalha contra os seus inimigos, sem estar em obediência a Deus, faz com que a presença de Deus, simbolizada pela arca da aliança, seja arrancada das mãos de Israel. Vocês conhecem muito bem a história, são de Bíblia, e conhecem que enquanto Israel está sem a arca, enquanto Israel está sem a presença simbolizada pela arca, a história não para, reis são levantados. E quando Davi se senta no trono, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é se levantar, reunir a nação e dizer: nós não podemos construir a nossa história se a arca do Senhor, que tipifica e simboliza a presença do Senhor, não estiver no nosso meio ou não for à nossa frente. Eu sei que nós temos força para vencer batalhas, eu sei que nós temos talento para manusear espadas e vencer guerras, eu sei que os nossos inimigos irão padecer debaixo da nossa espada e dos nossos pés, mas eu não quero que estas coisas aconteçam se a presença de Deus não for conosco no meio das guerras e batalhas. Eu abro um parênteses para testificar aos meus irmãos angolanos que o pensamento de Davi é o mesmo pensamento de Moisés. Quando Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, diz para o povo de Israel que o meu anjo vai levar esse povo para dentro da terra prometida, porém eu, Senhor, não vou subir com eles. Em outras palavras, minhas irmãs, o que Deus estava dizendo é: eu vou dar bênção para eles, só que eu não vou com eles. Eu vou dar vitória para eles, só que eu não vou com eles. Eu vou dar terra prometida para eles, só que eu não vou com eles. Moisés, numa coragem nunca antes vista dentro da Bíblia, se levanta, aponta o dedo de volta para Deus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para dar vitória, mesmo que a tua presença não vá conosco.
porém não nos faça subir deste deserto, se a tua mão e a tua presença não nos levar para dentro da terra prometida. Em outras palavras, o que Moisés estava construindo diante de Deus era: Deus, eu sei que ter vitória é bom, é gostoso. Quem é que não quer vencer batalhas? Só que eu não quero vencer batalhas se a sua presença não for comigo no meio da vitória. Eu não quero vitória sem a tua presença. Me deixa no meio da luta com a tua presença, mas não me arranca da luta se a tua presença não for comigo fora da luta. Eu sei que é difícil nós expressarmos isso na nossa vida, porque parece um pouco contraditório. Nós que lutamos tanto para ter vitórias e lutas, agora que Deus está dizendo: vou cumprir a minha promessa, eu vou lhe dar vitória, eu vou lhe dar a bênção, mas a minha presença não será contigo. Moisés se levanta e diz: Senhor, eu não quero vitória se a sua presença não for comigo no meio da vitória. O mesmo pensamento que Moisés entoa lá atrás é o mesmo pensamento que Davi entoa na frente. Deus, eu não quero uma nação bem sucedida, eu não quero que o Senhor entregue os povos nas minhas mãos, eu não quero que o Senhor entregue culturas aos meus cuidados, se a sua presença não for comigo no meio desse mistério. Eu não quero construir um império, Senhor Deus, se a tua mão não for comigo no meio deste império. Apesar disto e a ciência disto, Davi se levanta com o seu povo e diz: povo meu, vamos embora buscar a arca, porque nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Os irmãos conhecem muito bem. Davi vai colocar a arca da aliança em cima de uma carroça, um carro novo, melhor dizendo. Enquanto está trazendo o carro, balança, alguém mete a mão na arca. Deus fere por meter a mão na arca. A arca permanece 3 meses depositada em certo lugar. Davi novamente se levanta, havia se entristecido, porque Deus havia ferido Uzá por tocar a arca. Mas quando Davi fica sabendo que Deus abençoou a casa daquele que havia recebido a arca durante 3 meses, Davi novamente se levanta e vai fazer a coisa certa. Davi agora vai colocar a arca no ombro dos levitas. E enquanto os levitas sacrificavam e andavam, Davi não ficava parado diante da presença de Deus. Enquanto a arca era depositada no ombro dos levitas, e os levitas vinham trazendo de volta ao seu lugar de origem, ou ao seu lugar de depositação, Davi vai arrancar a sua vestimenta, Davi vai tirar a sua coroa, Davi vai colocar vestes de adoração, vai começar a tocar e dançar em frente à arca da aliança. Enquanto Davi está tocando e dançando, ele está passando uma mensagem a quem está olhando. Jonathan, o que é que Davi está falando a quem está olhando? Os irmãos entendem que Davi era a maior autoridade, não apenas governamental, mas militar dentro de Israel. Eu não posso dizer autoridade espiritual, porque acima de Davi havia sacerdotes, haviam levitas. O próprio Davi não ousa carregar a arca, porque havia quem havia sido preparado para carregar a arca. Então, espiritualmente, Davi não é o maior na área espiritual, mas em área governamental, em área militar, Davi está dando uma aula de autoridade. Sou eu quem mando, sou eu quem posso, sou eu quem faço, sou eu quem venço, mas até eu que tenho autoridade para vencer, mandar, fazer. Vou arrancar aquilo que simboliza a minha autoridade, vou tirar aquilo que simboliza a minha força, vou colocar uma vestimenta de adoração e vou mandar um recado para quem está me olhando. Não interessa a minha posição, não me interessa a autoridade que eu tenho, não interessa onde eu estou, não interessa o que eu faço. Diante de Deus não tem governador, não tem presidente, não tem autoridade. Diante de Deus todos nós somos apenas verdadeiros adoradores, tirando a autoridade, despindo-se daquilo que me diferencia dos outros. Diante de Deus não vou ficar parado, diante de Deus vou adorar, dançar, tocar. Eu sei porque Davi fez isso. Davi aprende 2 coisas dentro da Bíblia, só vai comendo Bíblia. A primeira coisa que Davi aprende é o que os serafins estão enxergando em Isaías capítulo de número 6. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito do manto enchia o templo. Os serafins voavam, tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, porque diziam: eu não mereço olhar para esta glória. Com 2 cobriu os pés, porque diziam: eu não mereço estar dentro desta glória. Com 2 voavam, porque diziam: eu não vou ficar parado dentro desta glória. Enquanto se movimentavam na glória, clamavam uns aos outros. Cheguei no tema, tu nem percebeu. Clamavam uns aos outros. Você percebeu que eles não clamam para Deus, dizendo que Deus é santo.
Vocês perceberam que eles clamam uns para os outros, dizendo que Deus é santo. Certa vez eu sentei com esta passagem em casa lá no Rio de Janeiro e comecei a questionar a mim mesmo: por que Serafim não clama para Deus? Afinal de contas, nós estamos clamando a Deus aqui dentro esta manhã. Quem é que não entrou aqui dentro para levantar a mão e dizer: Deus, é a Ti que eu dou honra, é a Ti que eu dou glória, é a Ti que eu dou louvor? Mas olha o que está escrito na Bíblia: Serafim não clama para Deus, Serafim clama para quem está do lado. É um para o outro. Eu imagino o Serafim catando quem está do lado, colocando do lado e dizendo: eu vou clamar, mas eu não vou gritar para Deus, porque Deus já sabe que é santo. Eu vou gritar para quem está do meu lado mesmo. Então prepara bem os teus ouvidos. Se tu é daqueles crentes que não gosta de barulho, que não gosta de ver alguém dançar, que não gosta de ver alguém tocar, que não gosta de ver alguém dar glória, vai passar mal aqui dentro esta manhã. Eu vou adorar você querendo ou não. E eu já vou dar logo um recado para quem está aqui dentro: é que se tu não suporta adoração na terra, eu vou te dizer um recado santo: vai ter que suportar adoração na glória. Tu não aguenta nem barulho de gritaria na terra. Como é que você quer entrar dentro dos céus? Na terra vai ser glória a Deus e aleluia. Lá nos céus vai ser Serafim dizendo: se não quisesse ouvir barulho, não tivesse entrado aqui dentro. Agora que entrou, vai ser toda a eternidade ouvindo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Eu estou sentindo ele aqui. Eu vou desabotoar o botão do meu terno. Ih, Jesus, agora vai. Eu vou falar um recado claro: santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de quê? Ah, você conhece Bíblia. Vocês repararam que não é apenas o céu que está cheio de glória, a terra também está cheia de glória. Tem um porquê da terra estar cheia de glória. Vou chegar aonde Jesus mandou. A terra está cheia de glória, porque Deus não preenche apenas o céu. Existe algo que eu aprendi com meu avô. Meu avô, nos seus quase 90 anos de idade, pensa num velhinho cheio de Deus. E ele olhava para mim e dizia: Jonathan Carlos, Deus vai te levar às nações, mas quando você chegar aos outros povos, diga a eles que só sai vazio da presença de Deus quem quer. Aí eu olhei para o vovô e perguntei: vovô, por que só sai vazio da presença quem quer? Sai vazio se o pregador não pregar direito, sai vazio quem cantar não cantar direito. Ele disse: mentira, sai vazio se quiser. Eu perguntei: por que é que sai vazio se quiser? Ele disse: meu filho, duas coisas. Primeiro, não é propriamente direito dizer que nós entramos na presença de Deus e dependemos de outros para receber algo de Deus. Segunda Reis, capítulo 4, a casa está cheia de vasos, já tem uma botija que transporta. Vaso só sai vazio se quiser, porque tem um mistério em vasos. É como um copo, e o copo que está com a boca de cima aberta, se tu tapa a boca, não tem como botar nada do lado de dentro. Mas se tu abre a boca, tem como você encher o copo do lado de dentro. Aí vem um salmista dando um tapa sem mão na minha cara, dizendo: salmista, tu quer ser cheio? Aí ele responde para Deus: eu quero ser cheio. Então salmista, abre a boca e eu a encherei. Em outras palavras, só sai vazio se ficar de boca fechada. Se abrir a boca, eu encho. Se abrir a boca, eu encho. Se abrir a boca, eu encho. Aí eu entendi porque tu está dando esse glória aí. Aí eu entendi porque tu está dançando desse jeito. Talvez alguém esteja olhando e dizendo: está dançando porque alguém está gritando, está dando glória porque alguém está cantando. Não, tem mistério mais profundo do porquê tu está adorando, dançando, gritando desse jeito. Existem 3 céus. O primeiro é esse que voa o passarinho. O segundo é onde estão estrelas, planetas. E o terceiro, pastor Jonathan Carlos, o terceiro céu é onde está o trono da glória de Deus. Eu disse para você que a terra está cheia de glória, só que Deus está sentado no terceiro céu. Tu está aqui no primeiro céu. Como é que Deus no terceiro enche você no primeiro? Só tem um jeito. Posso voltar em 2 Reis 4 para você encher o que está vazio. Deus não vai esvaziar o que está cheio. Deus transporta o que está cheio e enche o que está vazio.
Deus não tira de mim que estou cheio para colocar em você. Deus transborda quem tem para colocar em quem está querendo ter. Por isso que Deus não vai esvaziar o terceiro céu. Deus transborda o terceiro céu. Deus transborda o segundo céu. E tanto transborda o segundo céu, Jesus, olha lá o que tu vai fazer, que no terceiro, o transbordar de glória é tanto, que os serafins estão vendo a glória transbordando e dizendo: é muita glória para ficar parado. Eu não vou ficar parado diante de Deus. Eu vou mover, eu vou dançar, eu vou voar e eu vou gritar: santo, santo, santo. Logo no segundo céu, quando a glória entra, lá em Jóias está escrito: e toda a alva te louva. Sabe o que é alva, crente? Alva são estrelas. Agora você pensa comigo: estrela não tem voz, estrela não tem mão para levantar, estrela não tem perna para dançar. Mas quando a glória entra, aquilo que não tem voz louva, aquilo que não tem perna louva, aquilo que não tem mão louva. Aí eu me perguntei: como é que aquilo que não tem voz e nem perna para cantar e louvar está louvando? Usa o que tem para louvar. Não tem voz, mas tem brilho. Não tem perna, mas tem brilho. Enquanto o sol está brilhando nas galáxias, ele está dizendo: eu não tenho voz que os angolanos têm para dar glória, mas eu vou brilhar. Eu não tenho a perna que os angolanos têm para dançar, mas eu vou brilhar. Só que eu tenho um recado para lhe dar aqui esta manhã: é que a glória que transborda do terceiro para o segundo, também transborda do segundo para o primeiro. Aí entra aqui dentro da CAP, Catedral de Deus. E quando lota isto aqui de glória, Deus aponta o dedo para vocês e diz: lá no terceiro céu, os serafins estão vendo, voando e gritando santo. No segundo, as estrelas estão vendo e estão brilhando para mim. Entrei dentro da igreja, a minha presença está entre vós. E o recado que eu digo a vocês é: quem não fica para cantar, está cantando. Quem não tem perna para pular, está louvando. Quem não tem mão para levantar, está fazendo alguma coisa. É engraçado, eu estou olhando para vocês aqui dentro. Tu tem boca que estrela não tem, tu tem mão que estrela não tem, tu tem perna que estrela não tem. Tem gente que não tem o que tu tem, está adorando. Tu tem boca para adorar, tu tem mão para levantar, tu tem perna para dançar. Tu vai ficar travando esta dança porque tem alguém te olhando. Dança mesmo, meu filho. Nós não dançamos para quem está na terra, nós não gritamos para quem está na terra. Eu estou louvando, dançando e adorando aquele que está sentado no terceiro, no trono no terceiro céu. Já que tu levantou a mão para dar glória, é a primeira vez que eu estou dividindo isso. Estica ela gostoso para o alto aí. Eu vou começar a pregar agora. Se prepare. O problema não é quando tu abre a boca para adorar. O problema não é quando tu sai da sua cidade, pega 5, 10 horas de estrada, vem caminhando, vem a pé, vem de bicicleta, vem de ônibus, vem de caminhão, vem de avião, entra aqui dentro para adorar. Se prepare para quando tu estiver voltando com a arca nos teus ombros. Comecei. Vai ter alguém da janela lá na tua cidade. Estou entrando. Vai ter alguém te olhando na sua cidade, dizendo assim: não é esse que tem autoridade, não é essa que saiu daqui para ir lá para Luanda. Que é que tanto dança na presença dele? Que é que tanto canta na presença de Deus? Só que Davi tem um segredo para nos ensinar: não me interessa quem está me olhando, não me interessa quem está me julgando. O meu glória não é para quem está na janela da terra, o meu glória é para quem está no trono. E eu sei porque tu está dando glória. Eu sei porque Davi adorou. Posso lhe entregar um recado claro: Davi não está adorando para somente esfregar na cara de quem está na terra, que eu não me importo com quem olha ou deixa de olhar. Davi está adorando porque entende o poder desta adoração aqui. Ah, irmãos, eu posso ser claro a vocês, e eu vou repetir isto nas próximas vezes que eu ministrar neste altar. Eu vim de um lar cristão, sim. Eu fui nascido, meus pais são pastores lá no Rio de Janeiro. Só que eu conheço a história da minha família. Meu avô por parte de mãe foi um grande feiticeiro no Rio de Janeiro. A minha avó sambava nas quadras de samba, e a minha outra avó por parte de pai servia demônios. O meu avô por parte de pai enviava um demônio na frente dele para ver se a estrada estava livre para ele poder entrar depois. A minha família servia demônios.
Só que Deus foi lá atrás na minha geração. E meu vovô contava: Deus, Micaia anda na tua frente, é o leão da tribo de Judá. Pai, e dos meus papais veio eu, e junto com a minha vaza vai vir meus filhos, se Deus quiser, para clamar que Deus é Senhor. A força da adoração teve esse princípio. Por que é que tu está dizendo isto, Jonathan? Porque vovô me disse uma vez, pela Bíblia, o que é que acontece quando tu abre a boca para adorar aqui dentro da igreja. Ele dizia: Jonathan, certo dia eu passei diante de uma igreja, eu ainda servia a Satanás, e eu vi os crentes lá no Rio de Janeiro adorando a Deus dentro da igreja. Eu passei diante da igreja, fui até o diácono que estava na porta, eu ia dar um tapa nele dizendo: eu não gosto de crente. Mas quando eu ia me aproximando do diácono, o diácono disse: está amarrado em nome de Jesus. Vovô travou no meio da rua, não conseguia mais mexer. Aí o diácono, tomado da autoridade de Deus, disse: só sai daí quando eu deixar. Agora vai evangelizado na marra. Vovô teve que ouvir a pregação inteira, vovô teve que ouvir os louvores inteiros. Aí quando o culto terminou, profetas, quando o último irmão foi embora, o diácono disse assim: quando eu virar a esquina da rua, tu tá liberado para sair daí. Aquele dia o vovô viu a força da adoração de um crente, de uma palavra profética. Eu sei porque vocês estão adorando e dançando, assim como o vovô viu esta força de adoração. Assim como Davi conhece a força da adoração, quando nós adoramos aqui, entendemos que Davi não começou a adorar quando trouxe a arca. Tu conhece, tu lembra, Saul tomado por um espírito maligno. Saul pega uma lança, vou fazer com calma porque alguém vai entender, quer ver? Vou cravar Davi numa parede. Vem Saul para cravar Davi, Davi se desviava. Vem Saul para cravar de novo, Davi se desviava. Davi não devolvia na mesma moeda. Tu conhece Bíblia? Davi pegava uma harpa, instrumento de adoração, e dizia assim: quer me matar, não é? Quer acabar comigo, né, demônio? Quer exterminar minha vida? Não vou devolver na mesma moeda, não vou tentar matar de volta. Eu vou pegar a harpa, eu vou começar a adorar. Enquanto o demônio tenta matar Davi, Davi está adorando na harpa. Enquanto o demônio tenta cravar Davi na parede, Davi está adorando na harpa. Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto Davi adora, o demônio se retira de Saul. Poder da adoração. A adoração é uma arma, é uma ferramenta. Pensa que tu está dançando à toa. Cada marcha dança que tu está aqui dentro. Vou começar a profetizar. É um demônio que recua por estas ruas. Cada glória que tu entrega aqui dentro é um demônio que tem que bater em retirada lá fora. Agora tu entende porque tu está dançando, não é? Pastor, por que é que nós fazemos isto? É porque assim está escrito na palavra do Deus Todo-Poderoso: invoca o nome do Senhor, invocai o nome do Senhor, invocai o nome do Senhor. Também está escrito que Deus habita no meio dos louvores. Aí tu pensa: já sei, quando eu canto, Deus mora no meu cântico. Não é isso. O que a Bíblia está querendo dizer é: invoca o nome do Senhor através dos teus louvores. Quando tu canta, Ele vem. Quando tu dá glória, Ele vem. Quando tu dança, Ele vem. Eu pregava um dia no Rio de Janeiro e dizia: Deus está em todos os lugares, mas nem todo lugar Deus se manifesta. Deus está aqui e não é obrigado a se manifestar. Ele só se manifesta aonde é invocado. Se eu invoco Deus, Deus se manifesta. Se eu não invoco Deus, irmão, pode vir o melhor pregador da terra aqui que não vai acontecer nada, porque não depende de homens. Como eu falei aqui dentro, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Se quem está na terra liga nos céus. Quando invocamos o nome do Senhor, acontece algo no céu. Já que tu está de pé para dar glória, então permita-me aplicar com gosto e com vontade. Assim disse Jesus à mulher samaritana. Um dia, conversando com ela, pastores, Jesus olhou para ela. Vou começar a profetizar, irmão. Quem quiser receber, receba. E disse assim: já é chegado o tempo, vai chegar e já chegou. Que tempo, Jesus? Em que o Pai procura, não levanta, procura, não levanta, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
O que é que Jesus estava dizendo? Jesus não está dizendo que Deus entra aqui dentro da cabe e fica assim: me dá glória porque eu quero glória, me adora porque eu quero ser adorado. Não. Deus só entra e não levanta adorador. Deus levanta pregador, Deus levanta pastor, Deus levanta presbítero, missionária. Adorador é a única coisa. Ele entra e procura, entra e procura, entra e procura. Como é que eu sou encontrado por Deus? Eu lembro de Deus chamando Adão no jardim do Éden. Deus se apresenta na porta e diz: Adão, aonde tu estás? Aí vem Adão: Senhor, estou aqui. Não dá para se apresentar parado e calado. Adão faz duas coisas: movimenta e fala. Estou aqui. Só tem um jeito de se apresentar a Deus: é quando Deus começar a perguntar: Angola, aonde tu está? Luanda, aonde tu está? Cape, aonde tu está? Movimenta e abre a boca: estou aqui. Movimenta e abre a boca: estou aqui. Movimenta e abre a boca: estou aqui. Aleluia. Aqui tu deu glória. Permita-me falar olhando para eles agora. Quando você se apresenta para Deus no meio da guerra e da batalha, dizendo: estou aqui, meu Senhor, acontece o que está escrito em Ezequiel capítulo 1 e 2. Eis que eu estava à beira do rio Quebar. Vai comendo Bíblia, se der glória, dê na Bíblia. De repente eu vi os céus abertos, vi uma nuvem afogueada, do meio da nuvem um trono, no trono um ser, um ancião sentado, embaixo do trono rodas por dentro de rodas com muitos olhos, entre as rodas seres se moviam. O trono não estava parado, o trono se movia de acordo com a vontade do Espírito. Eu vim do hotel para cá, só vim do hotel para cá porque o carro do bem-vindo tem rodas, o carro do irmão que me trouxe tem roda. Se tem roda, tem por um propósito: é para sair de um lugar e se apresentar em outro lugar, entendeu, né, profeta? Aí eu olhei para o trono de Deus, o trono também tem roda. Se tem roda, é para sair de um lugar e se manifestar em outro lugar. Aí eu comecei a perguntar: para que tem roda? Move para quê? Se manifesta para quê? Se apresenta para quê? Aí vem Deus dizendo: eu me movo, mas eu não me movo por quem quer que eu me mova. Eu me movo porque eu estou procurando, porque estou procurando, porque estou procurando, porque estou procurando, porque estou procurando. Procurando o quê? Aqueles que me adoram em espírito, em verdade, em espírito, em verdade. Eu vou aplicar: posso? O trono de Deus se move, se inclina. Quando inclina, se manifesta e apresenta. Mas ele se apresenta na voz dos que clamam, como está em Isaías. Quando alguém adora aqui dentro, o trono se manifesta na direção da casa e desta igreja. Termino este sermão dizendo: disse que ia profetizar. Tem um motivo para o trono se apresentar. Irmão, com carinho, pensa que a gente está aqui, está tudo resolvido na nossa vida lá fora. Quem aqui tem guerras a serem vencidas? Levanta as mãos para eu enxergar. Olha lá, vou levantar até meu pé. Quem é que não tem guerra para ter vencida? Só que como meu vovô dizia, pastor Samuel J. Marques, meu amigo, a gente não vence guerra nem batalha com faca, revólver, fuzil, AK, pistola. Ele dizia assim: crente vence guerra e batalha com as armas espirituais: adoração, glória, aleluia, língua estranha, oração. Quando nós usamos as armas, Deus se apresenta, Bíblia fechada. E quando Deus se apresenta, acontece o que aconteceu em Gadara. Vou ilustrar a vocês aqui. Tá Jesus grandão descendo do barco assim, ó. Bota o pé para fora. Me apresentei, cheguei. Jesus só coloca o pé, irmão, não fala nada. Pelo amor de Deus, quem precisa falar alguma coisa sou eu. Que quando vai expulsar o demônio tem que dizer: sai em nome de Jesus. Jesus só chega, só bota o pé assim, ó. Cheguei. Quando Jesus se apresenta, vem o gadareno correndo assim, ó. Quando vê Jesus, pega esse joelhão, joga no chão assim, ó.
Aí os demônios olham para Jesus e dizem: "Ô Senhor, já veio nos importunar antes do tempo?" E o engraçado que tem uma coisa muito clara ali, eu sei que vai doer, mas vai curar. E adorando-o, disse: "Por que nos importuna?" Posso fazer uma pergunta que eu quero que tu dê glória pensando? Demônio adora? Se demônio não adorasse, como é que a Bíblia está dizendo? E os demônios, adorando-o, perguntaram: "Por que nos importuna?" Peraí, quer dizer que demônio também adora, pregador? Está ali, reclama com quem escreveu. Só que tem dois tipos de adoração. Tem a adoração dos demônios, porque tem medo daquele que se apresenta. Quando o demônio vê Jesus falar: "Ah não, eu sei quem ele é, precisa nem mandar, já vou dobrar o meu joelho aqui, ó." E adorando-o, não porque quero, é porque eu sei quem tu é, e na tua palavra eu vou ser queimada aqui agora. Só que tem um segundo tipo de adoração, que é o que vocês estão entregando aqui agora. Eu não adoro só porque sei quem ele é, mas porque amo aquele a quem eu conheço. E porque eu amo, eu o adoro. É isto aqui que me confronta, porque tem demônio olhando para Jesus e dizendo: "Eu sei quem ele é e eu vou adorá-lo." Eu não sei se isso aqui acontece em Angola também. Lá no Brasil, quando a gente começa a falar assim: demônio tal bate em retirada, demônio fulano de tal sai em nome de Jesus, tem crente que só falta voar dentro da igreja dizendo: "Corta Jesus, tira esse demônio daqui." Eu vou falar quem é que está aqui dentro esta manhã. Quem está aqui dentro não é demônios. Quem está aqui dentro é aquele que, quando os demônios viram, fizeram assim, ó. Se até capeta tem medo dele, porque sabe quem ele é, só posso chegar a uma conclusão: se tu está na presença dele e ainda não fez isto que eu acabei de falar, é porque tu ainda não conhece quem ele é. Porque quem conhece quem ele é, não fica de qualquer jeito nem parado na presença dele. Quando vê ele se apresentar, primeira coisa que faz: sei quem tu é, por isso vou adorá-lo. E já que aonde há 2 ou 3 reunidos ali, a presença de Deus se faz presente. Eu sei que Jesus está aqui, porque tem muito mais de 2 ou 3 aqui reunidos para louvar o nome dele. Permita-me terminar dizendo que quando Jesus se apresenta, vou começar a profetizar agora. Quando Jesus entra, os demônios de Gadara têm que bater em retirada. Quando Jesus chega, o inferno tem que recuar. Quando Jesus chega, trabalhos preparados contra são quebrados. Começo a profetizar sobre a tua vida. Preguei meia hora para falar isto aqui agora. Enquanto tu adora aqui dentro, demônio recua lá fora. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua parentela, sobre a tua honra, sobre a tua história. Enquanto tu levanta a mão para adorar, enquanto tu se lança no altar de Deus, os anjos do Senhor estão guerreando as guerras que tu não pode guerrear agora. Tem anjo de guerra descendo na terra. Tem anjo de guerra descendo na terra. Tem anjo de guerra descendo na terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. E ainda diz: aquietai e saber que eu sou Deus. Enquanto esta igreja adora, tem laço de morte sendo quebrado lá fora. Deus vai trabalhar na nação de Angola. Deus vai trabalhar em Luanda. Deus vai trabalhar nas províncias. Tem demônio caindo por terra no glória da igreja agora. Quem está comigo nesta adoração e recebe esta palavra, eu lhe convido nesses últimos 5 minutos de palavra a levantar as mãos, abrir a boca e liberar a melhor adoração que tu consegue agora. Eu vou te dar 30 segundos para tu adorar o teu Deus. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Meu Deus, já tem gente arrebatada no meio da igreja. 24, 23, 22, o laço está quebrando. 21, tem família sendo liberta. 20, tem feiticeiro caindo por terra. 19, tem bruxaria sendo quebrada. 18, olha Jesus entrando na guerra. 17, olha os anjos de guerra chegando na batalha. 16, quem é de guerra guerreia? 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 15, quem é de guerra vem pra guerra. Quem é
de guerra vem para guerra. Crente guerreia adorando. Crente guerreia achando mesmo. Acha, dança, sapateia, sai correndo no meio da igreja. Faz o avião. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Deixa o Espírito de Deus tomar conta desse mistério agora. 10, 9, 8. Eu vou começar a cantar em línguas. Quem quiser cantar comigo, que cante. 6, Alocia, Radacoteia. 5, Canuque, Terrebadará, Catacoté. 4, Entreque, Hanushik, Abadará, Catacoté, Remacia. 3, Hanuque, Terrebadará, Catacoté, Cataca, 2, Hanuque, Terrebadará, Canacoté, Rebadá, Catacoteia. 1, tem uma coluna de fogo no meio da igreja. Um terremoto de glória começou a acontecer. Quem está sentindo esse terremoto, apoteose de glória esta manhã, seja cheio, 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 cheio. Tem um renovo de Deus aqui dentro agora. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu vai sair. Olha Deus renovando agora. Renovo, 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 renovo. Meu Deus! O anjo de Deus chegou na terra. O Senhor da batalha entrou na peleja. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Vitória é nossa. A vitória é nossa. Dança mesmo. Sateia mesmo. Dá glória mesmo. Adore mesmo. É naia. É vacatacoté. Amaíte reva. Meu Deus, tem um varão passeando no meio da igreja. Eu não te pedi isso até agora. Eu não pedi. Mas permita-me usar os 3 últimos minutos. Segura na mão de quem está do teu lado. Me dá só esta chance. Eu não te pedi isso até agora. Vamos guerrear de mão dadas no final desse sermão. Segurou nas mãos de quem está do seu lado aí, crente. Chegou a hora de guerrear. Eu vou terminar esta pregação do jeito que eu comecei. O crente mais fraco aqui dentro é mais forte que o inferno inteiro reunido lá fora. Pregador, tô fraco, só abre a boca da glória. Tu vai ver o que Deus vai fazer na terra quando tu abrir a boca. Levanta a mão de quem está do teu lado. Deste jeito. Terminei agora. 10 segundos. Meu vovô dizia que só sai vazio quem quer. Eu sei porque eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado. Pegou porque é coisa de pregador, né? Não. Tu não lembra do que Paulo falou para Timóteo, não? Desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus as minhas mãos em ti. Eu te toquei, tu recebeu. 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 Por isso tu pegou na mão de quem está do teu lado agora. Quando tu segura na mão do irmão que está do seu lado, há uma transferência de glória, poder e unção entre nós. Só sai vazio daqui quem quer, porque neste exato momento haverá um transbordar e transferência da glória de Deus. Eu convido os vasos de guerra a fazer o barulho que o céu está fazendo agora. Aquele barulho que o diabo não gosta. É esse aí mesmo, misturado com língua estranha. Enquanto tu adora, olha Deus enchendo. Enche, 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 enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder. Eu quero ver o demônio que vai ficar de pé diante desta igreja agora. Enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder. Satanás está com medo de vocês. Enche de poder, enche de poder. O inferno está recuando agora. Poder, 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 poder. Quem é do manto entra no manto. Quem é do mistério entra no mistério. Quem
Quem é da peleja, entra na peleja. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei dessa passagem que está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha só aqui, a Edivânia escreveu assim, olha, o meu coração está na constância da saúde da minha filha, que é especial. É isso. É disso que nós estamos falando, irmãos. Não são coisas, são pessoas, são vidas. Não é dinheiro. São valores, são princípios eternos. Tem coisas que o dinheiro não paga, o dinheiro não proporciona. Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Da mesma maneira que Jesus nos orienta, Salomão também falou aqui no livro de Provérbios sobre o fato de que aquilo que enche o nosso coração determina o rumo da nossa vida. Quando o nosso coração está voltado para Deus, as nossas prioridades refletem isso. Nós buscamos amar, servir e viver de maneira que glorifique o nosso Deus. E é interessante que esse pensamento, ele também tem um lugar na filosofia. Até os estoicos falam muito sobre a brevidade da vida e a importância de focar naquilo que realmente importa. Eu vou citar aqui um filósofo chamado Sêneca. Ele fala sobre a brevidade da vida e ele incentiva o quê? A sabedoria de viver com propósito e não desperdiçar o tempo com coisas fúteis. Sêneca, um filósofo, ressalta a brevidade da vida e ele nos incentiva a buscar sabedoria. Mas voltando para a palavra, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: vocês não passam de neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é passageira. A vida é passageira. Se nós vivermos 100 anos, nós podemos glorificar a Deus. E eu acho interessante que eu estava vendo algo sobre as lembranças. Você sabe o nome da sua avó, do seu avô? Talvez você saiba o nome da sua bisavó, do seu bisavô, talvez. E com certeza você não sabe o nome da sua tataravó, do seu tataravô. O que eu quero dizer com isso? Daqui a algumas gerações, daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém vai lembrar sequer o seu nome. A não ser que você seja uma grande figura da história, da arte, da cultura. Mas daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém se lembrará sequer do seu nome. Essa palavra ninguém quer receber, né?
Ninguém diz assim, amém, glória a Deus. Mas essa é a verdade, irmãos. A nossa vida é finita, a nossa vida não é infinita. A nossa vida aqui na terra. Por isso que nós entendemos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente crê em Deus, quando nós cremos em Jesus, esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui hoje com você é um alento para quem crê na vida eterna. Porque se eu viver com a ideia fixa de que a vida é somente isso aqui e acabou, eu vou ser uma pessoa muito ansiosa, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Que sentido teria tudo isso aqui? Toda essa jornada que eu estou passando, toda essa bagagem, emocional, cultural, espiritual que eu estou adquirindo, depois vai tudo para debaixo da terra e acabou? Não, eu tenho uma boa notícia para você. Deus nos garante vida eterna. Por isso, o tesouro que Ele nos convida a acumular está diretamente ligado à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus. A vida eterna é o maior presente que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Quando você crê em Cristo, quando você crê em Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você receberá a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim:
o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23 ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui. Para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará, dentro dessa pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos. E glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim, pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento,
mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.